João 7,37, eu vou ler mais uma vez. Você pode ficar com a sua Bíblia aberta? Diz assim: no último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus não fora glorificado. Nós que somos aqui, já estamos aqui há um tempo, tem pessoas que estão chegando agora, outras pessoas que nos visitam. A gente sempre fala assim: nada na Bíblia está ali em vão ou para encher linguiça. Às vezes as pessoas fazem isso para entregar o trabalho na escola, né? Aquele texto que fala e não diz nada, só para completar o número de linhas. E a gente tem ensinado aqui também na igreja que uma das regras, falamos isso pela manhã e já há alguns dias, que uma das regras da interpretação da Bíblia é que a Bíblia, ela não cabe à nossa interpretação. O apóstolo Pedro diz que não é de particular interpretação a palavra do Senhor. Então a Bíblia precisa ser interpretada pela própria Bíblia. E eu quero aproveitar, antes de entrar na mensagem, fortalecer o convite a toda a igreja para que esteja na Escola Bíblica Dominical. A gente tem crescido muito, aprendido muito. Hoje pela manhã a gente estava falando sobre isso, sobre questões de interpretações equivocadas. E aí eu citei como exemplo aquele texto que diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem chegou ao coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E eu comentei assim: a gente cansa de ouvir essa palavra como se fosse uma palavra de bênção, né? Deus tem o melhor para você, e não tem nada a ver. O texto não tem nada a ver. A gente explicou de manhã que o versículo que antecede isso é quando o texto vai dizer que Paulo, na verdade, está pregando sobre Jesus Cristo que foi crucificado. Então esse texto diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem chegou ao coração do homem, não tem nada a ver com bênção. Na verdade é uma crítica daquelas pessoas que viram a Jesus Cristo e não enxergaram nele o Messias, daqueles que ouviram Jesus Cristo e não aceitaram a sua palavra, e daqueles que não aceitavam a mensagem da crucificação de Cristo. Então isso é uma crítica pesada. Quando a Bíblia vai dizer: olha, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem chegou ao coração do homem aquilo que Deus tem preparado. E o que ele tinha preparado? A crucificação do seu próprio filho. E eu falei isso para a igreja, e muita gente lê esse versículo e quer se enquadrar nesse versículo como se fosse um versículo de bênção, e na verdade é uma crítica severa do Senhor. É uma crítica, uma reclamação de Deus. Ele está dizendo assim: o teu olho viu, você não enxergou, o teu ouvido ouviu, você não aceitou, e você não aceitou a palavra dentro do seu coração do Evangelho na sua vida. E as pessoas ouvem esse versículo: é comigo, Senhor. Não é comigo. Eu falei aqui com a igreja: nossos olhos viram, nossos ouvidos ouviram, nós atendemos a esse chamado, e entrou sim no nosso coração aquilo que Deus tem preparado para nós, que é a salvação, e que é o Evangelho de Jesus Cristo. Isso aí a gente consegue compreender lendo a palavra de Deus. Quando eu sou aquele crente de que eu vou, que é domingueiro, que só vai na igreja para ouvir aquelas palavras do pastor, né, que o pastor metralha aqui em cima, e você sai com essas compreensões equivocadas e erradas, e é um espaço muito saudável e democrático, às vezes até de discordar do próprio professor. A gente não tem isso, essa questão de se sentir ofendido ou te olhar de olho virado, né, só porque você discordou da gente. A gente está aqui no intuito de crescer. Bem, no versículo 37, ele vai dizer assim: no último e mais importante dia da festa. Vamos começar por aqui. Que dia era esse? Que dia era esse? Há uma especificação, há algo importante da gente compreender do porquê que Jesus Cristo fez essa explanação neste dia exato. Essa festa a qual Jesus Cristo estava participando ali no templo era a festa dos tabernáculos, ou conhecido como a festa das cabanas, ou das tendas. E o 8º dia
era o dia mais importante, porque segundo a lei, eles trabalhariam 7 dias, a festa do tabernáculo também eles celebravam o sucesso e a bênção da colheita. Haviam várias coisas sendo celebradas ali, a gente vai explanar isso um pouco mais para frente. E aí a determinação é que no 8º dia fosse feita uma reunião solene, um culto de adoração ao Senhor por tudo que eles tinham feito e conquistado durante aqueles 7 dias. Então é por isso que o 8º dia é o dia mais importante. Lembre-se que Jesus Cristo já está presente nesse episódio, mas o que vigora ainda é a lei. Durante o período do Evangelho e Atos, na verdade, o período da lei, para alguns nem cessou, porque a gente tem alguns rabinos, alguns judeus que ainda acham que estão no período da lei. A nova aliança, Jesus trouxe essa nova aliança aos nossos corações, mas essa aliança só é celebrada naqueles que estendem a mão e aceitam esse matrimônio, né? E permite que eu lembre do casamento, olha, colocando essa aliança no seu dedo. Tem pessoas que ainda querem estar na velha aliança, tem pessoas que não estão com aliança nenhuma, não é verdade? Levítico 23, do 36 ao 39, diz assim, é o texto que a gente está falando. Durante 7 dias, apresentem ao Senhor ofertas preparadas no fogo, e no 8º dia façam outra reunião sagrada, e também apresentem ao Senhor uma oferta preparada no fogo. É reunião solene, não realizem trabalho algum. Estas são as festas fixas do Senhor, que vocês proclamarão como reuniões sagradas para trazerem ao Senhor ofertas preparadas no fogo, holocaustos e ofertas de cereal, sacrifícios e ofertas derramadas, exigidas para cada dia. Isso for as do sábado do Senhor, e for as dádivas e votos de vocês, e todas as ofertas voluntárias que vocês derem ao Senhor. Assim, começando no 15º dia do mês, depois de terem colhido o que a terra produziu, comemorem a festa do Senhor durante 7 dias. O 1º dia e também o 8º serão dias de descanso. Então, aqui, eles estão dentro de um sábado comemorando uma reunião marcante. Era uma reunião marcante, era uma festa fixa, uma festa ordenada pelo Senhor. E Jesus Cristo, para variar, né, sempre trazendo um escândalo, sendo uma pedra de tropeço para aqueles fariseus, Jesus Cristo se levanta no meio dessa festa e fala, aquele que tem sede, vem a mim e beba. Mas foi do nada, sabe? A reunião estava acontecendo, não era Jesus Cristo que estava no comando dessa reunião, quem estava no comando ali eram os sacerdotes, estava todo mundo ali, Jesus Cristo também estava assistindo essa reunião, e de repente do nada ele levanta, quem tiver sede, vem a mim e beba. Você consegue imaginar a reação dos fariseus, sabe, e dos sacerdotes, já olharam assim para ele, já deve ter olhado para ele de uma forma complicada. Para a gente compreender mais especificamente do que está rolando aqui, nessa festa onde eles comemoravam no templo, havia um ritual em que o levita trazia dentro de um vaso de ouro uma quantidade de água que era pego dentro da fonte ou do tanque. Era um tanque, mas não tinha torneira, porque tinha uma fonte ali, né? Então ficava tipo uma piscina e a água minando ali. Do tanque de Siloé. Lembra quando Jesus Cristo encontra com aquele cego, aquele episódio cego, e que ele passa lama no cego, ele fala assim, vai lá no tanque e se lava. Aonde que Jesus Cristo encontra esse cego? Em frente ao templo. Então o tanque de Siloé é um pouco distante do templo, mas é no mesmo terreno. É ali dentro de Jerusalém, no perímetro do templo. Então essa celebração está acontecendo dentro do templo, dentro da casa de Deus, para aquela cultura judaica. Então há uma solenidade acontecendo ali, há uma solenidade sendo conduzida ali, dentro do templo de Salomão, não desse agora, né? Mas dentro do templo lá de Salomão, e Jesus Cristo interrompe essa solenidade. E ele vai e fala, olha, quem quiser, quem tiver sede, beba de mim. Então, o templo de Salomão, ele foi construído ali no Monte
algumas pessoas falam assim, ficar no Monte Sião ou no Monte Moriá, porque na verdade os dois são a mesma coisa. Quando você pega o mapa e você vai ver lá em cima do monte, você tem a Eira de Araúna, que Davi foi conquistar, e teve aquela coisa da venda, ele não aceitou de graça. Mais embaixo tem a cidade de Davi, e aí você tem um templo, só que é uma coisa colada no outro. Então algumas pessoas meio que separam, o templo, o Sião é onde está o templo, a casa de Davi está no Monte Moriá, só que na verdade é como se fosse um morro emendado em outro morro. Você tem um monte, aí você tem uma área assim meio plana, que é a cidade de Davi, e aí você sobe mais um pouquinho, lá está o templo. Isso tudo ali dentro de Jerusalém. Então, é nesse episódio e nesse tempo que acontece essa fala de Jesus Cristo. E ali, durante essa cerimônia, eram cantados alguns salmos, ali do Salmo 113 ao Salmo 118, era proclamado algumas palavras do profeta Isaías. Isaías 12:3 diz, olha, com alegria vocês tirarão água das fontes de salvação. Então esse momento, ele significava muito para o povo de Israel, muito, porque aquela água significava um anseio que o povo tinha. Na verdade existem duas coisas que simbolizam bem a questão do anseio, é a fome e a água. Você vê pessoas que falam assim, eu tenho fome de vitória, eu tenho fome de vingança, ou eu estou com sede de conquistar isso, porque a fome e a sede, elas têm essa expressão do anseio, de algo que nós desejamos muito, e na verdade, a sede, ela ainda é maior, porque você consegue ficar um bom tempo sem se alimentar, mas eu acho que, se não me engano, sem beber, você só vai até 4 dias, se você passar disso aí, jaz, né? Morreu. Então, a sede, ela tem esse simbolismo desse anseio, desse algo que você deseja muito. Quando você fica muito tempo sem beber água, você sente o seu corpo desfalecendo. Não é à toa que o jejum nos arremete à oração, porque ele faz com que a gente vivencie na nossa carne esse anseio desse fortalecimento. Só que em vez de nós buscarmos isso na comida, nós buscamos um momento de Deus, orando, nos fortalecendo. Então, a celebração da festa dos tabernáculos era uma festa de celebração por causa de alguns anseios que o povo de Israel tinha conquistado, tinha sido agraciado pelo Senhor. Na festa dos tabernáculos, ou na festa das cabanas, por exemplo, até hoje, no período das festas, você pode ter, se ele for judeu mesmo, ele pode até não estar em Israel, mas se ele estiver dentro da sua casa, ele vai sair da sua casa, vai montar uma barraca de camping no seu quintal e vai passar o período dentro da barraca. Ele não fica em casa. A festa das tendas, a festa da cabana, é para que eles se lembrem dos 40 anos que eles passaram no deserto. Depois que eles passaram aqueles 400 anos de escravidão dentro do Egito. Eles passaram 40 anos morando dentro de tendas. E até hoje, na festa dos tabernáculos, eles saem de suas casas e permanecem durante o tempo da festa dentro de tendas, para que eles não se esqueçam desse período da libertação do povo de Deus em direção à terra prometida. Então ali, eles têm a oportunidade de louvar a Deus pela libertação que eles viveram. Sião também tem um outro sentido, porque após Israel ter sido escravo no Egito, a gente sabe que Israel também ficou escravo na Babilônia, foram 70 anos, escravos na Babilônia. E qual era o anseio deles na Babilônia? Era estar onde? Em Sião. O desejo deles era que eles estivessem em Sião. Salmo 137, do versículo 1 ao 6, diz assim: junto aos rios da Babilônia, nós nos sentamos e choramos. Aqui eles estão relatando um período de escravidão. Ali, e choramos com saudade de Sião. Ali, nos salgueiros, penduramos as nossas harpas. Ali, os nossos captores pediam-nos canções. Os nossos opressores exigiam canções alegres, dizendo: cantem para nós
uma das canções de Sião. Como poderíamos cantar as canções do Senhor numa terra estrangeira? Que a minha mão direita dê fim, ó Jerusalém, se eu me esquecer de ti. Que a língua se me grude ao céu da boca, se eu não me lembrar de ti, e não considerar Jerusalém a minha maior alegria. Vocês estão conseguindo compreender o peso que tinha para o povo de Israel a cidade de Jerusalém, o Monte Sião, que é o Monte Moriá? Porque a gente enquanto brasileiro aqui, talvez a gente não tenha a noção real do quanto isso significa para eles. O desejo deles era assim: olha, eu prefiro morrer na Babilônia, eu prefiro estar morto do que perder o anseio e o desejo de um dia voltar para Jerusalém. Eles falam assim, olha, eles pediam que a gente cantasse canções de alegria, e eles pensavam, como é que a gente não tem como estar alegre, a gente está fora da nossa casa, a gente está fora do templo, o templo está longe, e para eles a casa do Senhor era totalmente territorial, porque só ali Deus falava, ali era onde eles ouviam a voz de Deus, era onde os sacerdotes traziam resposta das orações, para saber se os pecados tinham sido perdoados. Você está conseguindo compreender? Porque hoje nós falamos com o Senhor em qualquer lugar, na nossa casa, e olhando para esse texto, a gente percebe o quão relapso a gente é com a nossa vida de oração. Quando a gente vê o sofrimento desse povo, por olhar por a sua situação geográfica e se sentirem impedidos de orar, por não estarem no templo. E hoje nós vivemos um tempo em que o véu do templo se rasgou e nós podemos buscar a Deus em qualquer lugar, na nossa casa, no nosso trabalho, e a gente trata com desprezo essa oportunidade, esse privilégio que Deus nos dá de orar em qualquer lugar e de falar conosco em qualquer lugar, seja na mais profundeza ou na maior altitude. Deus falará conosco e nós ouviremos. Consegue compreender como é que nós estamos distantes de um sentimento de um povo que está sendo impedido de cultuar, de ofertar, de falar com Deus e de ouvir a Deus? Mas lá na frente, eles vão dar a ideia do quanto isso era significativo para ele quando Deus os liberta da Babilônia. Salmo 126, versículo de 1 a 3, diz assim: quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso. E aqui, pausa. Desculpa, não sei se você está numa vibe de ficar emocionado. Eu vi um pastor falando assim, está vendo aqui, ó? Aqui é o fundamento para o dom de riso. Viu? Ele falou assim, quando o Senhor nos trouxe de volta para Sião, eu vou fazer igual ele fez. Nossa boca se encheu de riso. Aí, não vou fazer o que eu tenho tempo para pregar. Porque ele ficou 15 minutos rindo depois disso. Não, irmão, não tem nada a ver. Que pateta! Que patetice é essa? Ele está falando de júbilo, ele está falando de um êxtase, ele está falando de um sonho, de um anseio que eles conquistaram. Foram 70 anos escravos na Babilônia, e agora eles estão sendo reconduzidos a Sião, e eles ficaram atônitos, perplexos. Eles vão dizer, quando o Senhor nos trouxe de volta a Sião, foi como se fosse um sonho. A nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Tudo aquilo que eles não conseguiam fazer na Babilônia, eles não tinham felicidade, eles não conseguiam cantar canções alegres, eles não conseguiam entoar louvores, mas foi pisar em Sião, foi se aproximar do templo do Senhor. A alegria inundou os seus corações e eles começaram a cantar e louvar. Até nas outras nações se dizia, o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Foi um júbilo tão esplêndido, que isso foi perceptível durante as outras nações. Tipo, olha como é que eles estão voltando felizes. Olha como é que eles são jubilosos. As pessoas comentavam isso. Nossa, eles devem ter recebido uma bênção muito grande. E aí no versículo ele vai dizer, sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós. E é por isso que nós
estamos alegres. O anseio da alma deles foi saciado. O desejo dos seus corações foi dado. Deus presenteou, Deus os tirou da Babilônia. Qual é o anseio do nosso coração? Qual é o anseio da nossa igreja? Qual é o anseio de você, mãe? Qual é o teu maior anseio? Você, pai? De você, filho? Qual é o teu maior desejo? Nesse exato momento em que você está ouvindo essa palavra, o que mais o teu coração anseia? O que você anseia? Qual é o teu maior desejo? Versículo 37. No último e mais importante dia da festa, vou ler o 37 e vou agora prosseguir para o 38. No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz. Vamos pausar aqui. Vocês conseguiram compreender a especificação do dia? Conseguiram entender a proporção e a dimensão do significado dessa festa? Conseguiram compreender? Agora você consegue imaginar toda essa festa com esse significado acontecendo e Jesus levantando e interrompendo? Consegue entender agora? Você está entendendo? É muita coisa nessa festa. Tem muita coisa ali. Você pode ir num culto de gratidão por uma cura, por um livramento. Se você não viveu essa cura, esse livramento, talvez para você esse culto só seja salgadinho no final. Para você, talvez para você o sabor desse culto seja do quibe do refrigerante que você vai beber no final. Mas para aquele que está prestando culto, tem muita coisa ali. Tem muita coisa ali. Nós fomos no culto de gratidão pela aprovação do Gugu. Ficamos felizes. Mas eu não consigo dimensionar o que foi aquele culto para a Jo e para o Anderson. Não foi a mesma coisa que foi para mim. Estávamos lá muito felizes. Mas de longe a nossa felicidade se compara à felicidade deles quanto o Pai. Há um sentido maior. Há um sentido muito maior. Jesus Cristo interrompe. E pior, Jesus Cristo, além de interromper, ele ainda canaliza e desmerece tudo aquilo que está acontecendo e foca nele. Ele vai dizendo assim, ei, ele está diante de uma cerimônia, ele está vendo o levita chegar com um vaso de ouro, com a água, porque vai tratar do tempo que o Senhor cuidou deles no deserto. Lembra da rocha que Moisés falou e aquela rocha jorrou? E aí eles vão trazer aquela água que é especial porque ela mina debaixo do Monte Sião. É uma fonte de uma água que jorra debaixo do Monte Sião. É uma água que sai desse monte. Ali está o templo. Ali foi o lugar onde Isaac ia ser sacrificado. Muita coisa naquele monte. E há uma fonte ali debaixo. E esse levita vem com esse vaso, entrega na mão do sacerdote, e ele joga essa água em cima do altar, misturado com a oferta, agradecendo a Deus pelo sustento nos períodos de deserto, nos períodos de sede, nos períodos de escassez. E na hora que essa água está sendo espargida em cima do altar, Jesus levanta e fala: se vocês estiverem com sede, fala comigo. Quem tem água aqui sou eu. Fala a verdade, irmão. Jesus não estava querendo arrumar problema? Sim ou não, irmão? Era óbvio, irmão, que isso ia dar problema. E o problema está mais para frente, que eu não vou falar aqui. Você vai para casa e continua o texto, porque eu vou parar no versículo 39. Bem, vamos continuar. Jesus vai dizer, olha, quem tem sede, vem a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Mais uma vez, Jesus está se apresentando como fonte dessa água viva. Qual foi a outra vez que ele se apresentou assim? Lembra da mulher samaritana? Ele vai dizer assim, ei, se você soubesse com o que você está falando, você pediria água e ele te daria e você nunca mais sentiria sede. Qual foi a resposta daquela mulher? Não, eu quero dessa água, porque eu não quero voltar mais aqui. Eu não quero voltar mais aqui. Principalmente por causa da situação que ela vivia e ela tinha que se expor. E a gente tem alguns estudiosos aí que falam da questão da hora, que ela estava lá, que não era uma hora muito comum, porque ela não queria ir junto com outras mulheres, pela questão do casamento. Ela também já estava doida para se livrar daquele fardo.
E quando Jesus fala assim, olha, eu tenho uma água que você nunca mais vai sentir sede. Ela fala assim, eu queria muito essa água aí, porque eu não queria voltar mais aqui para pegar água. Eu não queria ficar pegando água sempre. Eu quero muito essa água. Isaías 55, versículo 1, vai dizer assim, venham todos vocês que estão com sede, venham às águas, e vocês que não possuem dinheiro nenhum. Jesus ali diante do tanque da fonte de Siloé, ele está falando que as palavras do profeta Isaías é a respeito dele. É dele. Não precisa de dinheiro. Venham até mim. Outra coisa, a gente está diante de um sistema que já estava totalmente corrompido pela questão financeira. Porque muitos ali naquela época já não levavam mais as suas ofertas. Você lembra que quando Jesus entra no templo, ele entra chicoteando todo mundo? Por quê? Porque como é que ele era feito no início? Eu trazia o bichinho para ser sacrificado. Como as pessoas vinham de muito longe, o que começou a ser criado dentro do templo? O comércio. Não, você não precisa trazer. Vai trazer um bode lá de baixo? Traz o dinheiro, compra o bode aqui comigo e você oferta ao Senhor. Esses eram os cambistas. E Jesus Cristo entra quebrando aquilo porque eles estavam fazendo da casa de Deus um comércio. Queridos, veja o texto. Os sacerdotes estão ali no momento solene, mas está rolando isso aqui, irmão, ó. Dinheiro, está rolando grana, porque aquele culto está acontecendo, mas muita grana já rolou de pessoas que compraram animais para os sacrifícios que estavam sendo feitos ali, para as ofertas que estavam sendo feitas ali. E aí Jesus fala assim, ei, se alguém tiver sede, fala comigo. Os sacerdotes corrompidos, eles devem pensar assim, esse cara quer quebrar o nosso esquema. Ele quer rachar ali, ó. Não faz-me rir, né? Sabe quem está querendo também participar? Isaías vai dizer assim, se vocês têm sede, venham até mim, venham às águas. E pior, ele vai dizer, e até vocês que não possuem nenhum dinheiro. Às vezes a gente olha para alguns sistemas religiosos em que as pessoas que não têm como contribuir financeiramente são deixadas de lado, não têm acesso ao melhor da igreja, não têm acesso, por exemplo, vai rolar um retiro aí, o pessoal está fazendo cantina para ajudar o pessoal. Tem igrejas aí, uma vez, aí que falou, né, do encontro de mulheres, que a pastora falou assim, gente, só R$700, quem não tem R$700? A pessoa se sente como, ela sente até vergonha de dizer que não tem, é ou não é? Quem não tem R$700? Por nada não. Alguém está com R$700 aí no bolso nesse exato momento? Não. Pobre. E é o que acontece, irmão. É o que acontece em muitas igrejas. E o profeta Isaías vai dizer assim, olha, não tem problema se você não tem dinheiro. Não tem problema. Está com sede, vem. Tem água até para você que é pobre. Até para você que não tem como comprar. Essa água é gratuita. E aí, Jesus Cristo, quando levanta, e ali está sendo proclamado os textos do profeta Isaías, o que Jesus Cristo está fazendo? Ele está fazendo uma crítica de um povo que está canalizando num ritual e está esquecendo o seu real sentido. Porque essa queixa também está no livro do profeta Isaías. O profeta Isaías cita essa fonte de Siloé. Isaías 22, versículo 11. Vocês construíram um reservatório entre dois muros para a água do açude velho, mas não olharam para aquele que fez essas coisas, nem deram atenção àquele que há muito as planejou. Do que o profeta Isaías está falando? Não é à toa que o profeta Isaías é um profeta messiânico. Ele está falando assim, vocês estão olhando para um tanque de Siloé, mas não se atentam a quem criou isso, não se atentam a quem projetou isso. Jesus Cristo está lá e ele sabe que é com ele. Jesus Cristo está olhando para aquele tanque de Siloé, ele está olhando para aquela reunião solene, para aquela cerimônia, e ele vê que as pessoas não estão atentas a ele, não rendendo aquela glória, aquela gratidão da libertação a ele. Lembra que Jesus Cristo fala para Abraão, eu vi Abraão, muito antes de Abraão eu sou. Então foi Jesus Cristo que libertou o povo do Egito, foi Jesus Cristo que libertou o povo da Babilônia, muito antes de Abraão. Ele estava ali, e ali, o que na verdade ele faz é uma reivindicação. Ele está dizendo, isso aqui não é de vocês, isso aqui é de mim, isso aqui é sobre mim.
Não é mais sobre o tanque. Agora é comigo. Não é mais sobre essa água. Agora é comigo. Eu sou a fonte de água viva. Quem tem sede, vem até mim. Não nesse tanque. Porque todo o sentido desse tanque já acabou. Porque eu sou a fonte de água viva. Eu sou aquele que, se você beber essa água, você nunca mais sentirá sede. Aleluia. Aleluia, irmão. Às vezes muitas pessoas vêm para a igreja com muitos anseios. Com muitos anseios. E os nossos sonhos, os nossos anseios são como os baldes daquela mulher samaritana. Porque são anseios que a gente conquista. Eu queria tanto passar nesse concurso. E você vai lá e você consegue. Pá! Só que daqui a pouco você tem um outro anseio. Só que daqui a pouco você tem um outro anseio. E a nossa vida é assim, feita de anseios. Feita de anseios. Eu queria tanto ser curado dessa enfermidade. Eu queria tanto essa libertação. Eu queria tanto a bênção financeira. São baldes que a gente vai carregando para a nossa casa. Opa, consegui a minha bênção. Só que daqui a, não precisa nem de um ano, talvez nem semanas, aquela bênção conquistada já não vai ter aquele peso de saciedade. Porque já você está no pé de Deus orando, reclamando de alguma coisa, ou buscando alguma coisa que você precisa muito, como se você precisasse daquilo da vida toda, e você esqueceu que alguns dias atrás você estava num outro anseio. Esses são os sonhos. Isso é o que nós temos derramado diante do Senhor. Só que não é disso que Jesus Cristo está falando. Jesus Cristo não está falando que ele tem essa resposta para esses anseios momentâneos ou de curta duração. Ele não está oferecendo a água que a gente quer beber. Porque aquela mulher samaritana fala de uma água, mas Jesus está falando de outra. E às vezes nós viemos aqui na igreja desejosos de buscar uma água que não é a que Jesus Cristo tem para nos dar. Porque essa água que a gente acha que a gente precisa muito, está ali pulsando o sabor da vitória, sabor de mel, sabor de qualquer coisa, sabor de casamento, sabor da lembrancinha, sabor do tamanho do buquê. Não, o meu maior anseio, desejo, um sonho da minha vida, no meu casamento, eu distribuir vela da Catarina para todo mundo. Aleluia! Aleluia! E a Catarina fica assim, cumpre esse anseio, Senhor. Mas a questão é que depois do casamento, a Catarina já foi resolvido o problema dela. Ela já recebeu, em nome de Jesus. Daqui a pouco esse casamento vai apresentar uma luta, que aquele anseio lá, meu irmão, você nem vai lembrar. Você nem vai lembrar que há um tempo atrás você estava sofrendo para pagar aquelas velas caríssimas da Catarina. Com essência de nardo puro de Israel, aquela coisa. Você vai estar diante de outro dilema. Jesus Cristo, não é que Jesus Cristo não queira te dar as velas da Catarina, mas a água que Ele tem para nós, o anseio que Ele quer saciar, é o outro, querido. Vamos ver versículo 37, e a gente vai até o 39, eu já estou finalizando. No último e mais importante dia de festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Versículo 39. Eu quero arrancar duas lições desse versículo 39 para as nossas vidas. Ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Nesse versículo aqui, a gente tem uma diferença do período em que ele foi escrito para o período em que nós estamos agora. Porque o tempo passou. E a gente não está mais no contexto desse versículo. Eles estavam, nós não. Nesse versículo aqui, existem duas orações que Jesus Cristo faz ao Pai. Não que esteja orando nesse versículo, mas esse versículo cita o contexto de duas orações que Jesus Cristo faz ao Pai, e essas orações já foram respondidas. Naquele tempo ainda não, mas hoje já. A primeira oração que foi atendida está em João 17:5. Jesus vai dizer assim: e agora, Pai, glorifica-me
junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. O que Jesus está falando? O que ele está dizendo? Eles não tinham recebido o Espírito porque Cristo ainda não tinha sido glorificado. E no final do seu ministério, Jesus Cristo ora pedindo ao seu Pai: Pai, glorifica-me junto a ti. Me conduza novamente ao estado de glória. Me conduza novamente à tua presença santa. E hoje, Jesus Cristo já foi glorificado. 1 Timóteo 3,16, Deus foi manifestado em corpo, justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo e recebido na glória. E recebido na glória. Já aconteceu. Já aconteceu. Essa primeira parte já aconteceu. Cristo já foi glorificado. Aquele Cristo que se esvaziou e pisou nessa terra e nesses pés, hoje está sentado em um trono de glória, julgando todas as nações. Todas as nações. Todas, com poder. O cordeiro que foi morto lá naquela cruz, eu falei isso aqui uma vez, que a gente é meio esotérico, né? O crente tem um negócio meio esotérico, né? Meio, sei lá, místico. Adora umas paradas de mais simbologia e fica e acha que para eu olhar para Jesus Cristo com poder, ele precisa ser o leão da tribo de Judá, que ele é. Mas a gente esquece que no dia o que vem aí julgar é o cordeiro. O que Apocalipse diz? Fujam da ira do cordeiro. A gente olha para a imagem de um leão, aí você tem frases montadas que o pessoal fala: não, dentro do cordeiro há um leão, como se o cordeiro fosse fraco. Não, não é. Ele foi para a cruz como cordeiro, ele encarou a morte como cordeiro, ele ressuscitou como cordeiro. As pessoas acham, fazem aquela montagem dizendo: ah, entrou o cordeiro, saiu o leão. Não, quem subiu ao céu foi o cordeiro. É o cordeiro que está no trono. É a imagem do cordeiro que está sendo usado. No dia final, quem vai julgar será o Cordeiro de Deus. Olha, ele não é o leão, essa é outra coisa. O que eu estou querendo dizer é que a gente precisa ampliar a nossa visão a respeito de Cristo e parar de querer interpretar as coisas segundo a nossa ótica. A segunda oração que Jesus Cristo, que há nesse versículo 39, está em João 14, versículo 16, 17. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Aqui eu tenho uma mensagem para você que está aqui e que ainda não entregou a sua vida a Jesus Cristo, e que não reconheceu Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Me desculpa, você vai parecer arrogância. Tu não tem o Espírito Santo. Quem é o Senhor? Quem é você para falar isso? Eu não, a Bíblia. Porque se você tivesse o Espírito Santo, você estaria rendido aos seus pés. Porque a primeira ação dele no coração do homem é convencer do seu pecado. Uma pessoa que não se prostra diante do Senhor e não se rende, sabe? E não confessa o seu pecado, não tem o Espírito Santo. É resistente ao Espírito Santo. Porque o Espírito Santo está chamando e ele está blasfemando contra o Espírito Santo, negando o seu chamado, dizendo: não, eu não preciso, não, eu não sou tão pecador assim. Porque a Bíblia diz que todo aquele que diz que não comete pecado torna Cristo mentiroso. E é por isso que você blasfema contra o Espírito Santo, porque o Espírito Santo talvez esteja aqui no teu coração dizendo assim: ei, você precisa se arrepender, você é pecador. E você está dizendo: eu não preciso não, eu sou uma boa pessoa. E é como o Espírito Santo tivesse: então eu estou mentindo? Eu estou mentindo quando eu digo que você precisa se arrepender? Não, Espírito Santo, eu não concordo. Eu não vou entregar a minha vida. Às vezes as pessoas falam assim: mas ele vai para o inferno só porque não virou crente. Não, irmão, porque ele se rebelou contra o Espírito Santo, porque ele ofendeu o Espírito Santo, porque ele disse que o Espírito Santo era um mentiroso, porque o Espírito Santo foi lá no coração dele ou dela e diz assim: você precisa se arrepender. E qual foi a resposta dela? Não, eu não quero, eu não preciso, eu não concordo com você, eu estou bem assim, eu sou justo,
Eu sou uma pessoa honesta. Eu mereço o céu. Não é só porque eu não aceitei Jesus Cristo que eu não vou ficar de fora do céu. É exatamente por causa disso. Você não vai para o céu. Ah, eu não concordo. Aí você não concorda, é com a Bíblia. Aí eu não tenho nada a ver com isso. Aí é com a palavra de Deus. João 14,16 vai dizer: o Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Se você não concorda, você está discordando é com Jesus. Porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Essa foi a segunda oração de Jesus Cristo. Olha, eu vou rogar ao Pai. Eu vou pedir ao Pai para que Ele envie o Espírito Santo sobre vocês. O mundo não consegue compreender. O mundo não consegue entender. Um péssimo exemplo, mas muito esvaziado de sentido. Sabe aquele momento do culto em que você olha, a pessoa está derramando, está igual a noiva do Chuck, com aquela maquiagem toda borrocada, chorando na presença de Deus. E você percebe assim: por que essa pessoa está assim? Por que essa pessoa está assim, toda derretida? Por que essa pessoa está assim, toda derramada? Por que essa pessoa não entende? Por que ela não vive isso? Porque ela não recebeu o Espírito Santo. Porque ela não consegue ver a ação do Espírito Santo. Porque ela não conhece o Espírito Santo. E é por isso que ela não consegue entender. Mas nós, Jesus Cristo vai dizer, o conheceis, porque Ele habita dentro de vós. Nós hoje temos a oportunidade de conhecer o Espírito Santo, porque Ele habita dentro do nosso interior. Porque Ele habita dentro do nosso coração. Bem, Jesus Cristo vai dizer: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele estava se referindo ao Espírito. Ele vai dizer que mais tarde eles iam receber. Bem, mudou. Porque se a promessa é que quem bebesse dele fluiria, hoje nós estamos aqui, bebendo de Jesus Cristo. E Ele já foi glorificado e o Espírito já foi derramado. Está na hora dessa água começar a fluir de dentro de nós. Porque o Espírito Santo já foi derramado sobre nós. Joel 2:28, e há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Atos 2:17, nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. O Espírito Santo do Senhor foi derramado sobre nós. O Espírito Santo do Senhor foi derramado sobre a tua vida, meu irmão. Sobre a tua vida, minha irmã. Quem é essa água que Jesus Cristo está oferecendo? É o Espírito Santo, irmão. Só o Espírito Santo pode saciar a nossa sede de uma maneira que essa sede nunca mais encontre lugar dentro do nosso interior. Só o Espírito Santo pode saciar a vida do cristão. Jesus Cristo não mandou o Espírito Santo para ser um acessório da nossa vida. Jesus Cristo está dizendo assim: olha, anseie, tenham um anseio pelo Espírito Santo, desejem o Espírito Santo, busquem o Espírito Santo. Ele é mais importante na nossa vida do que a comida, do que a bebida. Esse é o anseio. E quando eu pergunto assim, qual é o anseio da tua alma? Qual é o anseio da nossa vida? Pelo que nós ansiamos? Cristo tem isso para nós, para oferecer. Ele nos ofereceu isso. Lembra quando ele estava na cruz e o soldado perfura o seu peito? Daquela lança jorra o sangue que nos lava e nos santifica, mas dentro do seu peito jorra água. Havia água. Por mais que haja explicações fisiológicas, há um sentido para nós. Jesus Cristo tinha para dar. Ele era a fonte dessa água. Ele era a fonte da água viva. Ele derramou o seu Espírito sobre a igreja. João Batista diz isso: eu vos batizo com água, virá um após mim que Ele, Jesus Cristo,
vos batizará com o Espírito Santo. É Cristo que dá essa água para a sua igreja. É tempo de nós mudarmos a nossa perspectiva do culto e achar que nós viemos aqui buscar a bênção ou qualquer coisa. Entre por essas portas, seja daqui ou da porta do teu quarto ou a porta da tua oração, e vá desejando o Espírito Santo na tua vida. Espírito Santo, eu te desejo. Espírito Santo, vem morar no meu interior. Espírito Santo, fala comigo. Espírito Santo, se move dentro de mim. Espírito Santo, eu preciso da tua companhia. Espírito Santo, vai comigo para o trabalho. Espírito Santo, ser comigo na minha condução. Espírito Santo, isso muda a nossa vida. Isso muda. Entendemos que a presença do Espírito Santo é constante na nossa vida. Isso vai mudar tudo, irmão. Vai mudar até a música que você vai ouvir dentro do teu carro. Porque quando você colocar e entrar no carro e você dizer assim, Espírito Santo, você pode ir comigo, Espírito Santo? Você tem como ir comigo? Eu estou indo para o trabalho? Vai comigo. E aí na hora que você for escolher ali o teu dial do carro e você eu pensar assim, olhar assim para o lado, o Espírito Santo está aqui. Será que ele vai gostar do que eu estou escutando? Será que ele concorda com o que eu estou vendo? Será que o agrada porque ele é Deus? Sabe, se agrada ao Espírito Santo o meu palavreado, o meu pensamento, a minha postura, as minhas ações, quando eu desejo o Espírito Santo do meu interior, fluem rios de águas vivas. E geralmente essas pessoas são tidas como chatas, como carola, como fanática, porque as pessoas falam assim, pô, você só sabe falar de igreja, você só sabe falar de Bíblia o tempo todo, você não consegue dar uma pausa não, a gente está aqui no churrasco, a gente está se divertindo, vamos falar de outra coisa, você precisa falar de Bíblia o tempo todo. Aí você não entende porque eu bebi da água de Jesus Cristo, e Ele fez uma promessa para mim, que do meu interior fluiria o rio de água viva. Ele é uma fonte de água viva, e essa água jorra, e eu preciso botar essa água para fora, porque ela flui de dentro do meu interior, vai jorrar, mas até quando? Não sei, é jorrar para a eternidade, não para, não cessa, é constante na vida do crente. Isso ocupa o seu pensamento, isso ocupa os seus sentimentos, isso ocupa os seus sonhos, isso muda os seus anseios, isso ressignifica os seus objetivos. Sua vida é dirigida a se saciar e a agradar e a buscar e ser conduzida tudo pelo Espírito Santo. E às vezes as pessoas falam assim, mas você tem que saber separar. Não sei separar, eu não consigo separar. A água flui. Eu estou na minha casa, a água flui, são fontes de águas vivas a jorrar para a eternidade. Qual é o nosso anseio, irmão? Qual é o anseio da tua vida? Qual é o anseio do teu coração? Salmos 42, chama o Ministério de Louvor para a gente terminar essa palavra adorando ao Senhor. Salmos 42, versículo 1 e 2. A minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. A minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus. A minha alma tem sede de Deus. A minha alma tem sede de Deus. A minha alma, a nossa alma precisa ter sede de Deus. Sede de Deus. A nossa alma, a alma do Filho de Deus, tem sede de Deus. Tem sede de Deus. Ele acorda, é louvor. Ele vai orar, é louvor. Ele está estudando, é louvor. É oração. Isso é porque ele é religioso? Não. É porque o anseio dele é pelas águas do Senhor. Compreende? Às vezes sai de casa, chega em casa do culto de um domingo, aí quando a gente vai deitar, eu tomo banho, às vezes eu vou deitar, aí eu estou ouvindo lá a voz do pastor Hernando Dias Lopes, e aí está me emendando para outra pregação. Aí uma pessoa vai falar assim, mas acabou de sair da igreja agora,
Acabou de ouvir pregação agora, tem que ouvir outra. A nossa alma precisa ter anseio de Deus, desejo de Deus. Ah, pastor, eu não concordo não. É porque tu não conhece então o Espírito Santo. Me desculpa aí, segura essa ofensa e não conta para ninguém. E não conta para ninguém, guarda só para você. Aquele que bebeu das águas de Jesus Cristo, do seu interior fluem rios de águas vivas. Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. O Espírito Santo possa colocar isso dentro do nosso interior, sede pela sua presença. Vamos ficar de pé? Aleluia, 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 aleluia. Aleluia. Quando eu estava na minha casa preparando essa pregação, eu pensei assim: eu vou terminar esse culto com todo mundo lá na frente de joelho e falar assim: vamos buscar o Espírito Santo, vamos beber dessa água. Eu pensei assim: eu vou botar todo mundo de joelho, e vai chorar. Só que aí, irmão, mas aí se eu achar que é isso, vai ser mais um balde da mulher samaritana. Se eu achar que é só esse momento, vai ser mais um balde da mulher samaritana. Essa água precisa estar fluindo na nossa vida sempre. Não só no final de culto, com êxtase do chão. Ah, eu quero morrer agora, eu quero ir. Não! É no meu trabalho, é na minha casa, é no meu relacionamento, é dentro dos meus sentimentos. Quer comais, quer bebais, façam tudo para a glória de Deus. É de uma maneira integral para a nossa vida. Você não bebe só agora. Você vai sair daqui, daqui a pouco você está com sede. Tem pessoas que já querem ir lá fora beber água, porque você está com sede. Essa sede, ela é constante, né? Sabe, esse anseio é constante na nossa vida. Saia daqui assim, irmão. Saia daqui assim, irmão. Ah, diga assim: Espírito Santo, eu te anseio muito, muito. Eu quero beber das tuas águas sempre. Tu és a fonte de água viva, Jesus Cristo.